Olá pessoal, mais um vídeo estamos aqui falando sobre a palavra de Deus, como nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, através do devocional, né? Como sabem, tô contando agora para vocês que o devocional sempre fez parte da minha vida com Deus, porque é o momento onde eu declaro o meu amor por Deus, eu estou ali me humilhando diante de Deus, conhecendo mais a Deus. Então assim é mais um tempo de intimidade. E com o passar do tempo, eu venho com esse desejo no coração de estar compartilhando com os irmãos o que eu tenho aprendido com Deus, né? Então, gente, hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a depressão e a ansiedade, né? Bem, é um assunto bem complexo, assim. Eu tive que procurar em fontes seguras, né? Todo tipo de pesquisa para falar para vocês como que funciona, né? Porque como não sabem, as pessoas que estão perto de mim, meus familiares, meus amigos, né? Eles já sabem do meu diagnóstico, né? Então, eu tenho depressão e ansiedade, já é comprovado, né? Pelos médicos desde os meus 17 anos de idade. Então, eu enfrento isso há muitos anos, né? Hoje eu tenho 25 anos. Então, assim, ao passar do tempo, eu tive que amadurecer muito também, espiritualmente, para me fortalecer, né? Porque, assim, não é uma coisa fácil de lidar realmente, né? E então, hoje eu vou estar dando para vocês dicas como enfrentar, como lidar, porque nós estamos passando por situações difíceis mundialmente, né? Com a pandemia, muita gente tem procurado psicólogos, psiquiatras. Eu não sou médica para falar isso, mas é o que eu vivo, né? É o meu diagnóstico, então eu entendo como funciona. E eu com certeza posso ajudar alguém que está ouvindo essa mensagem hoje, né? É uma mensagem um pouco longa porque é muito complexa, mas eu gostaria que você ouvisse até o final, porque com certeza Deus vai abençoar você nesse meio tempo que a gente está junto aqui fazendo devocional, né? Então vamos lá. Eu desencadeei o gatilho da minha depressão e ansiedade, juntos dois, foi quando os meus pais se separaram, né? E foi uma decisão, afetou muito a minha saúde mental, o meu físico, e eu não soube lidar com aquilo, porque eu não era madura o suficiente para ter esse tipo de situação na minha vida, né? Eu tinha 17 anos quando os meus pais se separaram. E depois as coisas foram só piorando com a minha saúde. Mas eu sempre tive pessoas para me ajudar, né? Profissionais muito bons, médicos muito bons que sempre me orientaram da melhor maneira possível. Sempre fiz tratamento certinho, né? Lógico que no passar do tempo a gente vai ter recaídas, é claro, porque é uma doença, né? A ansiedade e a depressão, elas são patológicas. Então, o que eu dou de dica para quem tem esses sintomas? Depois mais pra frente eu vou falar sobre os sintomas, né? Da depressão e da ansiedade. Eu indico ter um apoio espiritual de alguém que você confia muito, sabe? E que anda com a palavra. Que fale de Deus para você conseguir passar por situações que a depressão ela vai te oferecer isso. Infelizmente, porque é uma doença, né? Então, assim, é muito importante você se abrir, o seu emocional tá ali um pouco estabilizado para você conseguir desabafar com alguém, conversar com alguém. E durante a minha caminhada com Deus me presenteou pessoas maravilhosas, né, para me ajudar, porque eu era necessitada.
eu era uma pessoa dependente, né? Hoje em dia eu sou dependente de Deus, né? Totalmente dependente do Senhor. Claro que ainda assim precisamos de ajuda de profissionais, de pessoas da igreja que possam nos ajudar, né? E a enfrentar essa situação da melhor maneira possível, porque não é fácil. No nosso cotidiano, na nossa vida, quem tem essa patologia, é muito difícil lidar com as circunstâncias, né? Então, assim, eu sempre busquei, o meu testemunho é esse, né? Eu sempre busquei ajuda, sempre busquei o amparo do Senhor, de Deus. Quando eu tinha minhas crises, eu clamava ao Senhor, porque nós, quando temos essa patologia, temos várias e várias crises ao longo dos anos, né? Então já faz mais de 5 anos que eu tenho isso, e ao longo do tempo eu sempre tenho que ir para os pés de Jesus, né? Buscar a força dele, porque a força dele é que me fortalece, né? Para eu enfrentar qualquer tipo de situação na minha vida. Mas Deus, ele continua, né? Ele continua sendo bom na minha vida, ele continua sendo bom na sua vida, amém? Então, hoje em dia ainda tem muitos tabus, né, de conversar sobre isso. Muitas pessoas são muito preconceituosas, às vezes não quer conversar, às vezes tem uma ideia precipitada de depressão e ansiedade. Por que, gente? Por que eu tô falando isso? Porque desde que mundo é mundo, tem depressão, tem ansiedade, isso está na Bíblia. Jesus falou: lança a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. E se Jesus, eu digo assim que Jesus é o nosso maior psicólogo, é o nosso maior médico, né? Ele colocou também anjos na terra para cuidar de nós, para cuidar das pessoas que são necessitadas de um tratamento, porque nós somos humanos, nós precisamos de cuidado, né? E quando eu falo da dependência do Senhor, é questão de emocional mesmo, porque o emocional é só Jesus mesmo, para curar, para restaurar, né, tudo aquilo que precisa restaurar dentro de nós. E os profissionais, eles estão ali para ajudar no tratamento, e dando estratégia para você conseguir também vencer esse obstáculo, porque é um obstáculo difícil, né? E muita gente da minha família, muita gente, meus amigos, sabe? Isso, eu conheço pessoas que têm também essa depressão e ansiedade, e às vezes a pessoa vive no inferno por conta disso, não sabe lidar, né? Então, com o seu testemunho, você fazendo a diferença, você buscando ajuda, você pode conseguir ajudar o próximo, né? A gente não pode viver numa bolha. Eu sempre penso nisso. A gente não pode viver numa bolha, estagnado, parado, só pensando nos nossos problemas, pensando na nossa depressão, pensando na nossa ansiedade, sendo que tem muita gente que tá com esse tipo de patologia, né? Ainda mais agora no mundo atual em que vivemos, que é a pandemia, certo? Então, qual que é os fatores que podem dar o gatilho para isso, né? São os fatores genéticos, alguém da sua família, do seu DNA, do seu próprio DNA, você pode ter uma predisposição a ter ansiedade, a ter depressão, né? Um desequilíbrio hormonal, algum trauma, alguma doença que você já teve no passado, que isso desencadeou para você ter uma depressão hoje, né? Então, assim, o nosso organismo, o nosso corpo humano é uma máquina, então nós precisamos cuidar dele, né? Não é porque eu tenho depressão que eu vou me entregar para depressão, não é porque eu tenho ansiedade que eu vou me entregar para isso. Eu tenho que cuidar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que buscar ajuda, né? Então esse vídeo é mais um alerta mesmo, sabe? É mais um momento para você pensar que você realmente precisa de ajuda, né? Não só psicológico, não só da psicologia ou
da psiquiatria, né? Que é os dois que eu faço, mas também o espiritual, né? Nós precisamos estar atentos que Jesus é o nosso maior psicólogo, né? E ele cura o nosso emocional. Ele tem curado o meu emocional com a minha maturidade, com a minha intensidade na busca, e assim a gente vai conseguindo vencer. Não vou falar que é do dia para a noite, porque nada do que eu tô falando aqui veio do dia para a noite na minha vida. Eu fui compreendendo a passar do tempo, a como vivenciar, porque nós precisamos ter qualidade de vida, né? Jesus, ele quer que nós tenhamos qualidade de vida. Então eu busquei tudo isso ao meu favor e não contra mim, não contra a minha saúde, né? Porque as pessoas que estão passando por isso fazem as outras pessoas do seu lado sofrerem mais, né? Porque as pessoas ficam preocupadas, né? Seus parceiros, se você mora ainda com a sua mãe, as pessoas ficam preocupadas, elas tomam a sua dor. Então você precisa se cuidar, né? Pensando sempre no próximo também, né? Então, os sintomas da depressão são presença constante de pensamentos negativos, tristeza profunda e sentimento de ser inútil, né? Então, assim, como que você deve lidar com isso, né? É só com a ajuda de Deus, Deus dando estratégia para você, o Espírito Santo dando estratégia para você, e você precisa de ajuda. Você precisa ter alguém que confia, sabe? E pessoas que abrem a Bíblia, que leem, que vivem a palavra. Pede a Deus, Deus, me manda uma pessoa para me ajudar. Nossa, tantas vezes, gente, tantas vezes eu sou prova disso, sou privilegiada por ter pessoas que sempre querem me ajudar. Sempre querem me ajudar, e são pessoas de Deus mesmo, sabe? Pessoas que querem orar comigo, sabe? Que às vezes Deus incomoda elas para estarem me ajudando. Então é assim que devemos fazer para a gente conseguir superar essas lutas internas, porque é uma luta interna, é uma luta na mente, né? E Deus quer que a gente viva da melhor maneira possível. A ansiedade, ela é um mal, né? Dizem que é o mal do século, né? E eu concordo, né? Desde que o mundo é mundo também, a ansiedade existe. E a ansiedade, ela traz vários fatores físicos, né? Para a saúde também, né? Então, ela afeta bastante a saúde. Você sente falta de ar, dá gastrite, você perde o sono, você perde a sua estabilidade emocional total, né? Você tem um medo e uma preocupação excessiva. Isso pode prejudicar nas suas tarefas do seu dia a dia. Você pode ficar estagnado, parado, né? Não conseguir fazer nada por conta da sua ansiedade. Eu já passei por isso, eu sei como que é. E quando eu tenho isso, eu peço ajuda para Deus, né? Eu vou na palavra, eu peço para alguém orar comigo. Também é importante, quando você estiver numa crise de ansiedade, é importante você ter alguém do seu lado no momento da crise e essa pessoa orar com você, né? No início do meu casamento, eu vou contar os testemunhos, né? Que no início do meu casamento eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu e meu esposo estávamos desempregados, né? A gente não estava conseguindo trabalho e estava uma fase muito difícil, né? A gente só tinha um dinheiro guardado para a gente se sustentar. Mas graças a Deus, Deus nunca deixou de faltar nada para nós, né? Porém, isso me deixava muito ansiosa, isso me deixava muito sem dormir, com falta de ar, né? Palpitação no coração. Então, assim, foi uma fase muito difícil.
né? E o que eu fiz? Eu pedi, eu clamei ao Senhor. Eu falei, Deus, eu não permito essa ansiedade no meu coração. Eu sei que o Senhor vai fazer no meu casamento, eu sei que essa circunstância vai passar e que a gente está num deserto, mas que nós vamos vencer esse deserto, porque o Senhor vai abrir o mar vermelho para nós. E eu e meu esposo clamando, eu e meu esposo clamando sobre isso, para Deus tirar minha ansiedade, para Deus tirar a ansiedade dele. E Deus foi acalmando, sabe? E a gente conseguiu a vitória, né? Hoje em dia meu esposo trabalha, então assim, é o provedor da casa, glória a Deus por isso, sabe, gente? Para Deus nada é impossível, mas também nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus ajuda quem quer ser ajudado. Não adianta você ficar trancado dentro do seu quarto, não adianta você ficar triste, porque isso não vai adiantar e só vai piorar essa situação. Então, o que eu aconselho é você buscar e clamar ao Senhor e pedir ajuda para as pessoas que você confia, né? Ou sua mãe, ou seu pai, ou sua irmã, alguém da sua família que saiba da palavra de Deus e que pode te auxiliar da melhor maneira possível. Então, gente, muitas pessoas também falam que depressão, né, patologias, essas patologias que acabei de citar, elas falam que são falta de fé, mas não são, tá? É algo químico, é algo orgânico mesmo do corpo, né? Que isso dá o gatilho pra gente, pro ser humano, né, ter essa patologia, mas não é falta de fé, muito pelo contrário. Às vezes Deus permite você ter isso para justamente você buscar cada vez mais Ele, cada vez mais, né, para você ser curado, você ser preenchido por Ele. Então, na Bíblia fala também que da renovação da nossa mente, né? Que nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, né? E buscar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Porque é assim que a gente consegue viver com essas patologias, conviver melhor com essas patologias, né? E aí vocês me perguntam, mas Nicole, você acha que você vai ser curada um dia? Gente, olha, eu já pensei muito nisso, já questionei muito, mas eu parei de questionar. Porque não adianta, sabe? Se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas se Ele não quiser, tudo bem, porque vai ser da vontade dEle, não da minha vontade, não do meu desejo, da minha carne. Porque isso eu posso ajudar muitas pessoas que estão passando por isso. E é o que eu estou fazendo, eu tô dando dicas para vocês, sabe? De como conviver com isso, como você ter uma qualidade de vida melhor. E na palavra, no vídeo vai aparecer vários versículos da Bíblia falando sobre a depressão e a ansiedade, tá? Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês vários versículos que falam sobre ansiedade e depressão. É incrível como a palavra ela é viva, ela é atualizada, ela é eficaz nas nossas vidas, porque a palavra ela nos liberta, ela nos cura, né? Então, quando você tiver alguma crise, quando você tiver alguma coisa, e se você estiver sozinho, pede ajuda de Deus, vai na palavra, ore, porque Deus vai te ajudar. É incrível, toda vez que, às vezes eu tenho uma crise de ansiedade, meu esposo está do meu lado, eu peço para ele orar e acalma na hora a ansiedade. O ar volta, tudo se estabiliza, entendeu? Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Então é isso, pessoal. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção também nos versículos, anotassem os versículos e ir adiante, sabe? E enfrentar mesmo esse gigante, porque é um medianita, né? É um gigante que a gente tem que vencer todos os dias, né? É um Golias esse daqui, né? Nós somos o Davi e a ansiedade e a depressão é um Golias para nós, Golias, né? Então nós temos que realmente vencer tudo isso, né?
e somente a palavra, somente buscar ajuda de Deus e das pessoas certas, amém? Então é isso, pessoal, muito obrigada pelo vídeo de hoje, nós vamos conversando mais, agora temos 2 vezes na semana os vídeos, né? E nós vamos falando cada vez mais da palavra de Deus e edificando a nossa fé, amém?